É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Não, então é fake news. Pede pra botar. É fake news. Pede pra botar no inquérito. O Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? Comando do Exército. Foram informados antes e consentiram. Tá na mídia. Tá na mídia. Tá na mídia. PF avisou o comando do Exército na véspera sobre operações contra militares. Como não, ministro? Tá aqui. Eu não tô absolutamente desmentindo. Tá aqui. Só feito é isso. O que acontece é o seguinte, é de praxe, quando a Polícia Federal vai fazer uma operação, avisa antes que vai lá. Ministro, mas se é fake news, tem que botar no inquérito. Vou aguardar. Agenda do Poder. Comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Não, então é fake news. Pede pra botar. É fake news. Pede pra botar no inquérito. O Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? Ou então, o Exército está subjugado ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF. O Exército tem medo, pelo que se vê nas notícias. Ou desminta e diga que não. A farda de nada serve, não só do Exército, como das demais forças. Se tem medo de uma pessoa, enfrentem o ditador. Eu pedi para buscarem a Constituição do Supremo Tribunal Federal lá no prédio vizinho, até porque a Constituição da República Federativa do Brasil já não vale mais há muito tempo. E o artigo 142, colhido lá nessa Constituição do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, presidente: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do ministro Alexandre de Moraes. E eu faço essa leitura aqui da Constituição do Supremo, já mencionando que retiraram o resto do artigo 142, que dizia o seguinte: e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Por que eu digo isso, senhor presidente? Porque o que nós vemos acontecer hoje é um desrespeito à Constituição flagrante do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, e a reação das Forças Armadas é de complacência, e do Ministério da Defesa também. Eu gostaria de ver o general do Exército, Tomás Miguel Paiva, ter a mesma veemência de criticar os abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, a mesma veemência que ele tem ao falar do custo da refeição dos militares. Na minha visão, senhor presidente, a agressão ao Estado de Direito do Brasil e à Constituição é algo gravíssimo, e é o que a população brasileira está vendo todos os dias. No entanto, o que nós vimos quando houve ordens de busca e apreensão para fazer fishing expedition, inclusive na casa de generais respeitados das Forças Armadas. Nós temos aqui os nomes do Estevão Teófilo, Braga Neto, Freire Gomes, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno. O que nós vimos é que o Ministério da Defesa e o Comando do Exército foram informados antes e consentiram. Tá na mídia. Tá na mídia. Tá na mídia. PF avisou o Comando do Exército na véspera sobre operações contra militares. Como não, ministro? Tá aqui. Eu não tô absolutamente desmentindo. Tá aqui. Só feito é isso. O que acontece é o seguinte, é de praxe, quando a Polícia Federal vai fazer uma operação, avisa antes que vai lá. Ministro, mas se é fake news, tem que botar no inquérito. Vou aguardar. Se é fake news, tem que botar no inquérito. É fake news ou não é? É verdade ou não é, ministro? É verdade ou não é? PF avisou o Comando do Exército na véspera. Não, ministro, vou pedir desculpa, Marcel, o ministro vai responder em bloco. Vossa Excelência mesmo pediu, e os outros deputados, que nós passássemos para 5 parlamentares até a resposta. Então, eu ampliei de 4 para 5 para dar celeridade. Então, vou pedir também para o ministro. E o pior, presidente, ainda que tivesse sido apenas avisado, depois de realizado, ministro, depois de realizadas as buscas e apreensões completamente ilegais, o mínimo que se esperava das Forças Armadas e do Ministério da Defesa era solidariedade com aqueles que estão sendo perseguidos injusta e ilegalmente. Membros da reserva e membros da ativa que não podem ser presos, salvo em flagrante, inclusive Mauro Cid ainda preso. Cadê a solidariedade institucional? Ou o Exército, as Forças Armadas Brasileiras e o Ministério da Defesa vão corroborar com essa narrativa mentirosa de que houve uma tentativa de golpe. Porque se corrobora, para ter a tentativa de golpe, teve, de alguma forma, a participação do Exército. O Exército está dando tiro de canhão no próprio pé?
Pessoal, e veja agora essa denúncia gravíssima que fez aí o deputado Van Hattman, pessoal, envolvendo aí as Forças Armadas, e isso que ele disse é muito sério, diante aí de toda essa situação envolvendo os pedidos aí de impeachment do ministro do STF, e agora o deputado soltou esta bomba. E esse vídeo que você vai ver a seguir, pessoal, ele mostra aí uma denúncia gravíssima, uma situação onde esse deputado, onde esse parlamentar ficou até mesmo ali alterado em dizer todos esses absurdos. Ele trouxe provas, ele colocou ali a verdade à tona, ele trouxe a verdade ali em pratos limpos, e o que ele falou, pessoal, poucos têm coragem de dizer. Ele falou envolvendo ali as Forças Armadas, envolvendo aí os grandes generais, comandantes aí do Exército, ele falou envolvendo ali o ministro do STF. Veja agora essa denúncia gravíssima, e eu já te peço que se inscreva no canal e deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários. E eu tenho muita tristeza no que eu vou falar pro senhor agora. Até porque eu tenho um pai militar, o senhor está com a farda da glorioso Exército Brasileiro. O senhor é mais velho do que eu, o que eu, por minha natureza, minha educação e minha religião, devo e sempre vou lhe respeitar. Mas por onde eu tenho passado e utilizado a minha primeira prerrogativa enquanto parlamentar é lembrando a todos que hoje somos governados por um ladrão, que isso aí ninguém tem dúvida, né? Pode falar a porcaria que quiser. Ladrão é ladrão. E cito o senhor, e agora coloco as Forças Armadas de lado, porque as pessoas são uma coisa e as forças são outras. E chamado o senhor, falo com vergonha nos seus olhos. Sou homem como o senhor, sou pai como o senhor, sou brasileiro como o senhor e amo as Forças Armadas como o senhor. De covarde. Eu quero repetir para o senhor é um covarde. E o senhor presta continência para comunista. E o senhor hoje serve a um ladrão. E o senhor traiu o seu povo. O senhor tinha todas as condições de desmobilizar os acampamentos, não fez. Para deixar depois Flávio Dino com... Vocês não desmobilizaram, mas depois que virou o governo, para adular esse governo de ladrão, de desgraçados, que arruinaram o nosso país e vão arruinar de novo. Eu quero, senhor presidente, dizer aqui que o silêncio fala por si, porque esse assunto já deveria ter sido debatido há muito tempo. O que nós estamos vendo aqui, nesse momento no Brasil, são processos sigilosos, feitos para constranger e intimidar. E eu quero perguntar também, se o senhor se consulta mesmo com Alexandre de Moraes, tem falado com ele, se tem informação privilegiada sobre os processos. Porque eu mesmo tenho processo contra mim, sob sigilo, no Supremo Tribunal Federal, e só pude constituir advogado 6 meses depois, por uma suposta fake news absurda, a acusação do Supremo Tribunal Federal, e só por meio de jeitinho de advogado falando com a AB, depois eu consegui que meu advogado fosse habilitado. Mas se o senhor pode falar direto com o ministro Alexandre de Moraes, por que não pede providência? Ou está prevaricando diante dos crimes de abuso de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes e pelo restante do Supremo Tribunal Federal? E perdoem a veemência, mas chegamos num ponto no Brasil em que a ruptura institucional já aconteceu. E ver as Forças Armadas nem se pronunciando sobre isso é vergonhoso para o nosso país. Triste, porque eu tenho orgulho das nossas Forças Armadas, eu tenho orgulho do Exército de Caxias, eu tenho orgulho do nosso país e de ser brasileiro. Mas eu tenho vergonha do que eu estou vendo hoje acontecer com generais da ativa, com membros ativos e generais da reserva, sem a menor consideração das forças a que pertencem. Foi revogada a Constituição da República Federativa do Brasil há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal, e o Exército Brasileiro, lamentavelmente, tem parte disso. Assim como outros senadores e deputados disseram aqui anteriormente, com relação à parcialidade da relatora, que foi pega através do seu assessor conversando com o G. Dias, que veio aqui como investigado. Isso tem uma prova documental de que as mesmas perguntas ali enviadas foram as perguntas feitas pela relatora aqui. E os deputados e senadores questionaram isso e a esquerda ficou empolvorosa, como se questionar a parcialidade da relatora fosse imoral ou impróprio ou até mesmo um crime, sendo que isso não é. Eu, pelo contrário, se estivesse sentado como relator e essa situação viesse à tona, eu realmente ficaria bastante envergonhada e faria o mesmo que a Elisiane, não ficaria sentado aqui porque realmente é uma situação vexatória. Agora,
para poder tentar mascarar isso, foi se colocado como se André, Felipe e eu tivéssemos conversado com o G. Dias, conforme a relatora aqui nos acusou, e Jandira Fegali também disse. Eu faço um desafio aqui para ambas, que caso comprove isso, eu renuncio meu mandato. Agora, caso seja mentira, que as renunciem, que vocês renunciem seus mandatos. Então eu tô tranquilo quanto a isso. Aguardo, e nós três estamos tranquilos quanto a isso, e aguardo aqui na próxima reunião uma resposta, tanto da relatora quanto da Jandira Fegali, se vão ter peito, porque para poder falar chora bebê fora dos microfones tem coragem, eu quero ver aqui na frente. Agora, indo com relação ao que está acontecendo hoje, o réu, né, Aécio, que tomou aí 17 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 5 anos e 6 meses de detenção. Golpe de Estado, 6 anos e 6 meses. Dano qualificado, 1 ano e 6 meses. Deteriorização do patrimônio tombado, 1 ano e 6 meses. Associação criminosa, 2 anos. Isso somado dá 17 anos de prisão. Agora, eu faço alguns questionamentos. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito? O Estado Democrático de Direito do nosso país, ele é tão sensível assim? A ponto de uma janela, várias janelas quebradas, etc., quebras daqui do prédio. O Estado Democrático de Direito, ele está completamente abalado por conta de uma pessoa que gravou um vídeo dizendo, olha, pessoal aqui caga, foi o que ele disse, caga no Brasil durante anos, eu acho que eu vou cagar ali naquela água que tem ali. Faz um discurso ridículo lá dentro do Senado, dizendo pro povo acreditar, etc. no Brasil. Infelizmente, um tolo, uma pessoa, um baderneiro que fez aquilo dali, e que sim, deveria pagar, e deve pagar, pela deteriorização do patrimônio tombado, e tudo aquilo ali que ele fez. Mas, horas, golpe de Estado? Russo olha isso e tem que rir, pô. Porque quando eles tentaram dar o golpe, tinha de fato tanques de guerra na rua, tinham liderança determinada, coordenação, tinham armas. Agora, comando. Agora, colocar golpe de Estado em cima de uma pessoa, um bobo qualquer, realmente é muito mais um âmbito de uma vingança judicial do que de fato tentar fazer justiça. Até mesmo porque, quando nós olhamos criminosos, como por exemplo o André do Rap, faz parte de uma facção criminosa, ele tomou 15 anos de cadeia, senador Magno Malta. Menos do que o bobo do Aécio, que veio aqui dentro aqui numa sensação de manada e quebrou as coisas e falou que ia dar um golpe de Estado. O Lula, que foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, tomou a mesma pena do Aécio, o bobo. Ou seja, Aécio, você, para a justiça, tem o mesmo peso do canalha que roubou os cofres públicos. Mas eu me recordo, por outro lado, e tive a oportunidade de conversar sobre isso com o Capobianco, que aí está ao seu lado, seu secretário, à época com o então deputado Rodrigo Agostinho, hoje presidente do IBAMA, e nós dizíamos que parte desses problemas eram problemas que precisavam ser atacados e tudo, e tinha uma estratégia por trás disso, e a crítica que nos faziam, inclusive o então ainda não presidente Lula fazia, era: o governo é criminoso, as queimadas são propositais, a culpa é de vocês, né? E hoje, numa situação ainda mais grave de queimadas e outras coisas, embora tenha caído o desmatamento, a culpa é do clima. Então, quer dizer, o próprio Lula, que dizia que quem estava no poder era o criminoso e queria o incêndio, agora não, agora a culpa é do clima. Quem está no governo não tem nenhuma responsabilidade. Eu procuro ser mais honesto intelectualmente e menos venal do que foram conosco. Tanto que a senhora não vê críticas minhas públicas da forma como foram feitas contra mim à época, de maneira injusta e venal. Estou vendo a senhora dizer, anotei aqui as suas palavras, que atua nesse momento, nesse seu, acho que terceiro período à frente do Ministério, com generosidade e respeito. Portanto, nessa mesma linha que a senhora disse que está tratando das questões, eu, como ex-ministro, farei críticas levando em consideração aquilo que não levaram quando nos criticaram no governo Bolsonaro. Generosidade, respeito
e verdade. Muitos dos problemas que a senhora está enfrentando, nós enfrentamos também. Muitas das dificuldades que a senhora está enfrentando, eu passei na época do Ministério. E digo mais, estou vendo aqui o Rodrigo, nós não tivemos greve do IBAMA em nenhum dia no governo do presidente Bolsonaro. Governo que disseram que houve desmonte ambiental e tudo mais, um dia sequer de greve, não houve. O concurso que está sendo preenchido foi feito no nosso governo. Nós abrimos as vagas de concurso. E o concurso andou e o seu governo está dando posse ao concurso que nós fizemos. Nós recebemos os órgãos há anos sem concurso, há anos com déficit de orçamento, ou seja, uma série de problemas recorrentes. Que a senhora, evidentemente, está tendo que lidar com eles também. E, novamente, está recebendo um problema gerado pelos seus colegas de governo, que não lhe dão os recursos e o apoio necessário para administrar o problema, assim como alguns no nosso governo também não se sensibilizaram lá no Ministério da Economia na época. Mas a questão, senhora ministra, que me parece talvez a mais produtiva e construtiva que nós poderíamos ter aqui, diz respeito a uma questão de mentalidade, sobretudo. Eu me recordo a época, e isso não me traz, evidentemente, nenhuma satisfação, eu fui a todas essas localidades onde haviam graves problemas de queimada. Inclusive voei nos aviões, naqueles Air Tractor lá em Poconé, para combater incêndio, na Chapada dos Veadeiros, quando lá houve incêndios, enfim, em tantos lugares. E uma das coisas que nós detectávamos era que, por uma questão de enviesamento ideológico, secretarias de Estado e órgãos federais, naquilo que lhe cabia, não permitiam, por exemplo, que se fizesse a queima prescrita ou controlada no momento certo. Era uma criação de dificuldades sem tamanho. Nunca confessavam, nunca diziam, não, eu sou contra a queima controlada. Diziam, não, eu sou a favor, eu só não deixo fazer. Crio milhares de empecilhos e não deixa fazer a queima controlada. Não deixa fazer os aceros, como se os aceros fossem uma agressão ao meio ambiente. Os aceros são uma medida de prevenção. E os xiitas que ocupam, às vezes, esses órgãos, não deixam fazer. Não deixam usar o retardante de fogo, que é um produto cuja composição é parecida com o fertilizante, ou seja, não há grande risco em uso de retardante de fogo misturado à água, tanto nos caminhões quanto nos aviões de combate a incêndio. E não obstante, o xiitismo não deixa usar retardante de fogo. Eu me lembro quando nós fomos testar o retardante de fogo, o ICMBio, para autorizar um teste na Chapada dos Veadeiros, parecia que estava testando uma bomba atômica. Uma criação de caso, Capobianco, gigantesca. Era algo que podia ter ajudado muito na efetividade do combate aos incêndios. O uso do retardante. Aí qual era o argumento, ministra? Não, sabe o que é? É que o retardante, onde ele é usado, a vegetação cresce mais rápido do que onde ele não é usado. E cria um desequilíbrio ecológico. Pelo amor de Deus, é um argumento de retardado mental. Outra questão importante, tocou aqui o Tato no assunto do represamento, das APPs. Chegou mais do que na hora de entender que nós devemos incentivar a retenção e o represamento de água nas propriedades em todos os locais. E para incentivar isso, não só regras que facilitam, mas regras que sejam equilibradas para a compensação ambiental daquela APP em torno do represamento. Está mais do que comprovado que represamento de água em propriedade rural, com APP desenhado em volta, mas não adianta desenhar um APP 20 vezes, 10 vezes o quanto foi suprimido. Isso é inviável, isso é absurdo. Você tem que desenhar uma APP ao lado da área que foi represada, do mesmo tamanho da APP que foi suprimida. E a visão xiita não deixa fazer isso. Não arromba, porque você faz o represamento e em volta você tem o APP. Isso é só quem não conhece fala esse tipo de coisa. Não é verdade. Ali não é represamento, ali é ocupação irregular, é outra coisa. As unidades de conservação, ministra, as 334 que tinham à época, não sei se foram criadas outras agora, pelo que eu me lembro, não tem nenhuma regularizada. E, portanto, todos esses conflitos, e que às vezes dão causa à retaliação
né, a pessoa coloca fogo, tal, etc., também decorre da não regularização das unidades de conservação. Ou seja, são tantos problemas. O não pagamento pelo serviço ambiental adequado àqueles que preservam APP e reserva legal. Quer dizer, são tantos assuntos, tantos assuntos. Nós podíamos aqui falar da regularização fundiária, que seria uma medida importante para identificar quem são aqueles que ocupam as áreas. E essa umbilical, intrínseca, quase que dogmática aversão à regularização fundiária, Tato. Isso é ruim, porque se nós soubéssemos quem são os proprietários dessas áreas, no mínimo o nome, o RG e o CPF para ser responsabilizado, nós teríamos. Automaticamente ele teria que preservar 80% na Amazônia. Vai usar os outros 20%. E aí nós temos uma discussão, de novo, dogmática. Pessoal, e diante de toda essa situação, o que nós vemos é que as Forças Armadas estão aí também envolvidas nessa situação grave em que o Brasil está enfrentando. E agora, diante desses pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pessoal, a coisa está ficando cada vez pior. E eu te peço que se inscreva no canal. E eu te pergunto, o que você acha aí de todas essas denúncias envolvendo as Forças Armadas brasileiras? Deixa a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários.